aqui, quando eu cheguei para cá, irmãos, as coisas aqui não eram tão fáceis. Logo nós não tínhamos estrada como tem hoje. Era caminho. E o dirigente, o irmão Sistanazo, ele morava ali do outro lado do riacho. E aí, para vir para cá, nós fazíamos uma ponte aí, com 2 paus amarrados assim, para a gente passar por cima, assim, pareado. E muitas vezes a ponte caía, e voltar e cair dentro d'água, até às vezes escapulia e cair dentro d'água, mas contanto que todo dia dos trabalhos, nós estávamos aqui na igreja, se congregando nessa igreja aqui. Foi tempo que mudou a peça bem aqui e nós estávamos se congregando, né? Mas que a mensagem que eu deixo é que os irmãos, principalmente a juventude hoje, não abandonem o trabalho e lute encorajadamente, porque Deus é o dono da obra e Ele quer que cada um se esforce no seu trabalho para que aumente mais crente aqui na Boa Hora. A paz do Senhor a todos. 85 anos da Assembleia de Deus aqui do campo de Boa Hora. Temos grandes realizações da parte do Senhor para todos nós. E muitas experiências marcantes o Senhor nos tem proporcionado em todos esses anos aqui deste campo. As grandes lembranças me fez lembrar de uma bem especial. Uma vez a minha avó, Francisca Oliveira, conhecida como Chiquinha, relatando do agir de Deus aqui em um dos trabalhos realizados. Ela relatando sobre a ação do Espírito Santo no meio da sua igreja. Ela ainda pequena, na igreja, em um culto, ainda no tempo da lamparina, as lamparinas ao redor da igreja, nas janelas, e quando, no momento da pregação, uma bola de fogo pousa sobre o púlpito da igreja, ao ponto dos que estão naquele ambiente recebe o batismo com o Espírito Santo. Ela relatando a nós, ela falou que foi algo extraordinário da parte do Senhor para todos que estavam ali. E quem relatou eram aqueles que realmente sentiram a presença do Senhor naquele dia, onde muitos foram batizados com o Espírito Santo e onde crianças, adolescentes e homens, adultos e mulheres receberam o revertimento do poder. São grandes realizações do nosso Deus aqui no campo de Boa Hora. Para você que deseja estar conosco, alegrando-se juntamente conosco no Senhor por esses 85 anos que o Senhor tem proporcionado a este campo, você é o nosso convidado especial. O Senhor estará agindo grandemente na sua vida, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. E podemos também dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Deus abençoe a sua vida. Por todo mundo embora, por Miarim, ficou só a reacesso. Essa acesso ali chamada, né? Aí foram embora, todo mundo, se estará ficou sendo tomou de conta da igreja, porque as igrejas primeiro caiu aqui desse lado, depois fizeram uma, aí quando for tudo embora, ficou a igreja de Palha, ali embora vocês, a igreja de Palha, né? Aí quando eu era rapaz, fui professor uns anos das crianças, né? Nessa igreja de Palha, foram todo mundo embora, ficou só a acesso que era a dona, né? Aí a casa de Palha era de Palha, o banco tudo da igreja, a casa era de Palha, quando foram embora. Depois foi começar a igreja, fizeram uma primeira que caiu, ali do onde mora o Chico Fernandes, ali morou. Aí foi começar a outra igreja, eles carregando o T do Tapcruzinho do Sebastião Dourado, que o menino até contou a história do dia que era filho do Sebastião Paulino. Foi fazer as igrejas, via tudo, as teias vinham de lá do Sebastião Dourado, no jumento. Vocês estarão toda semana ia buscar as teias e tijolo lá para fazer a outra igreja para começar, que eu vou mostrar para vocês. É porque sempre a juventude é a história da igreja, né? É a flor da igreja, como vocês são, é a juventude. Hoje os jovens
tem muita vantagem também, que a igreja tem muito jovem, são trabalhadores, são, como eu dizer a história, estão na igreja fazendo papel de história de jovem, vocês, e assim vai por dentro, porque sem jovem nada vai para frente, futuro é vocês jovens, né? E com o velho, um caso, outro caso, mas isso é da igreja mesmo, né? Mas o futuro de vocês hoje é a igreja, né? Pai Senhor, meus queridos irmãos, eu me chamo Fran, sou neta da irmã Inácia, a maioria que conhece. Congreguei no Campo Bora de 1996 até 2000. É um momento assim impactante da minha vida que o Campo Bora fez, né? Tem um papel importante na nossa caminhada. Congreguei na época do irmão Araújo, irmão Né, irmão João da Branca, Chico Fernandes, Ramon Chiquinho, irmão Paulo, tantos outros pioneiros. Irmão Edgar também, pastor Edgar. Eu consegui ainda congregar um tempinho também com ele antes de mudar para Caxias, depois para o Distrito Federal, né, onde a gente mora. Então permanecemos firmes, né, e também um momento marcante, né, do Campo Bora foi o batismo nas águas, né, foi na época do Heitor Pessoa, né, e outros irmãos que batizaram um bocado de irmãos na minha época aí, na Ponte da Bora, para quem é acostumado a batizar hoje em dia nas piscinas, batizar no riacho estava cheio. Pensa na euforia, assim, então isso nos faz voltar ao primeiro amor, né? Na época do Lampião, não tinha energia, não tinha água encanada, a gente caminhava do Bom Jardim até a Bora a pé, na lanterna, ou na lua clara, né? Então, e também, quando eu também dei meus primeiros passos em servir ao Senhor, foi num culto de jovem, e o líder, na época, era o irmão Moço, que Deus abençoe sua vida, viu? Marcou nossa geração, como jovem, como adolescente. Hoje estamos firmes na presença do Senhor. Então eu desejo que o Campo Bora continue crescendo, evangelizando. Aí eu sei que tem evangelizado nosso querido Bom Jardim, né? Outros interiores também. Então que vidas possam ser alcançadas através do ministério, né? Da vida dos irmãos aí, dos obreiros, dos diáconos, dos missionários, né? Que nós olhamos com esse olhar mesmo, porque foi para isso que nós somos chamados, né? Para cumprir o ID. Então, que nesses 85 anos de existência do Campo Bora, mais vidas possam ser alcançadas para o reino de Deus. Muitas vidas possam ser alcançadas, né? E salvas, né? Então, que Deus dê estratégia, sabedoria para cada um de vocês. Eu sou grata por fazer parte, né, do Campo Bora, dessa existência, dessa caminhada. Deus abençoe cada um de vocês, os pastores, meus amigos, espalhados pelo mundo afora, que com certeza alguns vão estar aí. Então, Deus abençoe. A paz do Senhor, Deus abençoe vocês grandemente. Um abraço. Olá, paz do Senhor. Meu nome é Jeane. Eu sou a filha mais nova do Manuel Pereira, que foi dirigente aqui na Boa Hora por 30 anos. E eu estou representando todos os filhos e filhas do Manuel Pereira, conhecido como Seu Né. A Igreja da Boa Hora, ela representa toda a minha infância. Eu lembro que meu pai me levava para as escolas dominicais, os cultos ao ar livre também. E eu tenho essas lembranças muito fortes na minha memória. Então, toda a minha infância foi aqui na Igreja da Boa Hora. Uma lembrança muito marcante que eu tenho é a última festa que meu pai estava na organização, que foi em 2004. Eu lembro que tinham muitas caravanas, vieram muitas pessoas, e eu lembro que eles ensaiavam esse hino: a Assembleia de Deus no Brasil chegou. E então eu tenho essas lembranças muito fortes na minha memória. A mensagem que eu quero deixar para vocês, ou melhor dizendo, para nós, persevere, continue perseverando, seguindo para o alvo que é Cristo, que é o autor e consumador de nossa fé. Então, sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, muitas lutas, batalhas, então é isso. A palavra é perseverança, perseverança em Cristo. A paz
do Senhor, queridos e amados irmãos. Louvo a Deus pela vida de cada um. E eu quero dizer que a Igreja Assembleia de Deus na Boa Hora representa para mim o início de uma caminhada, de uma trajetória. Foi a minha primeira experiência em dirigir trabalho e, sem dúvida nenhuma, ficou um marco na minha vida. Uma das experiências que marcaram foi justamente a nossa chegada, um momento de conquista, um momento em que a obra de Deus avançou, não somente no povoado Boa Hora, mas em toda a região por onde a gente andou, pregando a palavra a pé, junto com os irmãos, vivenciando cada momento, cada oração, cada testemunho, algo que ficou marcado na nossa vida. E a mensagem que eu deixo para a Igreja Assembleia de Deus na Boa Hora é uma mensagem de continuação. A Bíblia diz assim: sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Muitos dos pioneiros já partiram, estão com Cristo, e a Igreja Assembleia de Deus na Boa Hora tem esse legado de continuar a obra, de continuar pregando o Evangelho, de continuar levando a mensagem do Reino de Deus aos corações. Parabéns à Assembleia de Deus em Boa Hora pelos 85 anos. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de cada um. A paz do Senhor, meus irmãos, Assembleia de Deus Campo de Boa Hora, local onde eu tive o prazer de ser missionário, chegando aí em meados de 2006, ficando por mais de 3 anos. Foram anos extraordinários, experiências tremendas, juntamente com a minha esposa, missionária Clênis Ferreira, e estava gestante da QM na época. Nós ficamos felizes pela oportunidade que Deus nos deu. Esta igreja representa muito para mim, porque foi meu primeiro campo missionário, meu primeiro momento na obra de Deus, uma igreja que nos amou, nos abraçou, cuidou muito bem de nós. Então o amor que eu e minha família temos por vocês é algo assim imensurável. Eu quero aqui destacar que nós continuamos amando vocês. Eu lembro de um episódio, de uma situação que era interessante. Só eu tinha uma moto na época, aliás a moto era da igreja de Caxias, e nós começamos a evangelizar no povoado Cajazeiras, pouco mais de 2 léguas, como a gente fala no interior. E quando chovia, eu ia lá na casa de forno, na associação liderada pelo diácono Emílio Martins, e nós pegávamos sacos com palha de arroz. Eram 4 sacos, a gente usava 2 para subir e 2 para voltar, espalhava a palha de arroz na ladeira porque era muito lisa para ninguém cair. E detalhe, nós íamos a pé, todo mundo, tocando o jumentinho que era do irmão Raimundo Madalena. A gente colocava a cangaia nele, de um lado colocava o motor e do outro lado a caixa de som. E iam vários obreiros, irmãos a pé, andando quase aí seus 13, 14 quilômetros, cantando o hino da harpa. E isso nunca saiu aqui da minha memória. É um momento muito bom de comunhão, andando aí com o jumentinho na frente e realizando o culto. E hoje, para a glória de Deus, é uma grande congregação lá no povoado Cajazeiras. Eu quero aqui finalizar deixando a vocês uma mensagem, que vocês continuem firmes, continuem focados, continuem servindo a Deus, ganhando almas, abraçando aí o pastor, a liderança, e que a mão de Deus continue com cada família, com cada irmão, cada irmã da nossa amada Igreja Evangélica Assembleia de Deus Campo de Boa Hora. Que Deus vos abençoe, saibam que nós amamos vocês. A paz do Senhor Jesus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Gilson Teixeira, estou ao lado da minha esposa, missionária Elisângela Teixeira, e estamos passando aqui para parabenizar a Igreja Assembleia de Deus em Boa Hora por esse momento festivo, comemorativo que a igreja está vivendo. Nós louvamos a Deus porque fazemos parte da história dessa igreja. O Senhor nos permitiu trabalharmos nesse campo quando ainda era a área de Caxias
E quando Deus tocou no coração do pastor Caetano Jorge para que levasse à convenção o projeto de desmembramento do campo em Boa Hora. E nós ali estávamos e ficamos como pastor titular do campo, por um período de tempo que o Senhor nos determinou. E nesse período nós vivemos e vivenciamos o trabalhar de Deus na vida desta igreja. Muitas almas foram salvas, muitas provisões de Deus na nossa vida, o crescimento do campo, e um campo que se solidificou e que Deus prosperou no dia a dia dessa igreja, até mesmo porque a igreja em Boa Hora é uma igreja que tem uma história, uma igreja histórica, uma igreja octogenária, inclusive está celebrando os seus 85 anos de existência. Portanto, nós louvamos a Deus pelo seu agir, pelo seu trabalhar na vida de cada irmão, de cada membro, de cada congregado desse campo de trabalho, e o nosso rogo é que Deus continue abençoando a vida desta igreja, do seu pastor atual, pastor Erisvaldo Oliveira, e Deus continue abençoando de forma grandiosa e prosperando o seu trabalho no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu quero, neste momento, trazer a minha palavra de saudação a todos, expressar a minha alegria de neste momento estar fazendo parte da história desta igreja. Essa igreja tem uma história muito linda, está agora fazendo 85 anos. A informação que tenho é que os missionários chegaram por aqui em 1940. O certo é que já vai fazer 85 anos da história desta igreja. Não posso deixar de primeiramente agradecer ao Senhor nosso Deus, pois a obra, Ele é o dono da obra. Agradecer também a pessoa do pastor Francisco Soares Raposo, nosso presidente da nossa convenção, pela oportunidade que me concedeu de poder vir para cá e fazer o trabalho juntamente com a igreja. Quero também agradecer a esta igreja pelo apoio que tem dado, tem prestado nos trabalhos que nós temos apontados para realizar, para fazer. E podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu louvo a Deus pela história desta igreja. Eu louvo a Deus também pela igreja, pela história, por aqueles que passaram por aqui, que já foram chamados para a eternidade, e também por aqueles que passaram por aqui, que estão em outros campos fazendo o trabalho do Senhor nosso Deus, mas que passaram por aqui, deixaram a sua marca. Que o Deus do céu continue abençoando a cada um. E a igreja aqui local, eu deixo a minha mensagem, à igreja local. Eu quero dedicar à igreja local a passagem de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, palavras do apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo à igreja em Coríntios, quando ele diz assim: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no trabalho, na obra do Senhor, o serviço não é em vão, mas tem uma recompensa. Então, obrigado a todos, que o Deus do céu continue abençoando a cada um de maneira toda especial. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quem são esses de brancos vestidos e que vencerão as perseguições? Quem são estes de brancos vestidos? Quem são estes de brancos vestidos? Quem são estes de brancos vestidos? Estes são os que lavaram no sangue de Jesus, seus vestidos branquearam no sangue de